Oi, gente! Olha, nosso segundo livro aqui é o livro Hibisco Roxo, da Chimamanda também. Olha que livro lindo! Capa maravilhosa. Muito legal esse livro. Ele tem 320 páginas. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro aqui agora para vocês, tá bom? Eu fiz algumas anotações aqui e vou ler algumas passagens dele para vocês. Para iniciar, a história do Hibisco Roxo acontece no período da ditadura, na Nigéria também, né? E ela é uma história narrada por uma menina de 16 anos. A Cambile tem 16 anos. E a história é que a Cambile ela é filha do senhor muito rico na cidade, Eugênio. E muito rico, ele é dono de fábrica e tudo mais. E ele é dono também de um jornal, que é um jornal mais pro lado da democracia, que está vivendo no período ditatorial da Nigéria, né? E tem a tia dela, que é a tia Eufeoma. Não sei se eu tô pronunciando o nome dela certo, a tia Tifeoma. E então a história é basicamente entre esses dois. É o mesmo núcleo familiar, só que aqui tem uma briga nessa família por conta da religião, né? Que a gente vai chegar nesse ponto já já. Então, aí a história é narrada pela Cambile, que é uma adolescente, e tem o seu irmão Jajá, o irmão mais velho dela. E eles são de uma família muito rica, eles são muito ricos, muito rico. E ela tem motorista, tudo mais. A casa deles tem uma passagem que alguém tá falando que a casa deles acho que cabe todo mundo da cidade dentro da casa deles. E na escola todo mundo chama, trata ela tem um tratamento diferencial, né? Por quê? Porque o pai dela é muito conhecido na cidade e o pai dela ajuda muita gente. Que esse também vai entrar em contradição já já que eu vou explicar para vocês. Ele é uma pessoa que ajuda muita gente. Porém, o maior conflito da Cambile é com ela mesma, ela e Jajá. Por quê? Porque o pai dela é um pai autoritário, religiosíssimo, religioso fanático, fanático. E por conta do que ele converteu ao cristianismo. A gente está falando de uma época pós-colonização, né? Teve um processo de colonização dos ingleses nessa região. Então, foram os missionários para lá e catequizaram as pessoas para a religião do cristianismo, certo? O Eugênio, ele era uma dessas pessoas recém convertida ao catolicismo. E ele é uma coisa assim, fanática, totalmente assim, voltado para a religião. Tudo que ele faz é voltado para a religião. É pensado se está agradando ou Deus ou não. E aí a gente vê esse processo de aculturação que perpassa por todo o livro à medida que a história é narrada, né? É o processo de aculturação. A gente vê isso muito quando no personagem do pai do Eugênio. O pai do Eugênio, ele não foi convertido por cristianismo, ele continua pagão. O Eugênio meio que expulsou o pai dele, não reconhece ele como pai. Por quê? Porque é o Papaunuco que chama. Ele continua pagão, ele não se rendeu a esse processo de aculturação, de colonização. Então, ele ainda reza para os deuses deles, que é os deuses, que é o
o da floresta, que é os animais. Tem toda uma questão da ancestralidade nisso tudo. A gente vê no livro, quando ele conta a história para os netos dele, de uma forma muito ancestral, assim, as formas, todo o conhecimento e a sutileza que é dado, entende? Então a gente tem um processo aí da ancestralidade, né, que chega latente nesse ponto. Processo de colonização, da colonização dos ingleses, da religião católica chegando, assim, o processo de converter tudo ao cristianismo, é uma aculturação, né, da religião católica total. O avô não foi convertido, então pro Eugênio o avô ia direto pro inferno, era um pagão, era um demônio, e ele cortou as relações com o pai dele, tipo assim, ele ainda mantinha, mas ele renegava o pai dele. A mulher do Eugênio, que é a mãe da Cambile e do Jajá, ela é a Beatriz. Ela é uma mulher totalmente submissa a ele, assim como a Cambile como todos, né, na região, é submissa ao Eugênio. O que vai mudar isso tudo, que a gente vai ver ao percurso da história, é quando chega a tia, a irmã do Eugênio, que também é convertida ao cristianismo, porque eles estudaram numa escola cristã, né, a essa coisa do cristianismo, quando chegou na escola missionária. E a tia Eufoma, ela é uma mulher totalmente diferente do Eugênio. Por quê? Ela é uma mulher empoderada, a gente vê aí o papel da mulher entrando. Empoderada, é uma professora universitária, ela tem 2 filhos, a Maca e o Biora. E ela cria esses 2 filhos sozinha. E ela é totalmente diferente a questão, o social dela. Ela não é rica igual o Eugênio, ela é professora universitária. E a gente vai ver também um outro processo que acontece nesse livro, nesse momento, que é o sucateamento das universidades públicas, que ela é professora universitária, né? Então a gente vai ver a questão também disso tudo, como que é, aí vai perpassar pela questão social, que é da saúde pública, das universidades públicas. Essa é uma parte super interessante também no livro, que ele passa por isso também, né? Vamos ver. Tá, eu já falei sobre o extremismo religioso do Eugênio, né? E da Cambile, que ela tem uma obediência submissa total, assim, ao pai dela, que vai ter algumas horas que você chega a falar assim, gente, como pode? E a tia Eufema vai influenciar os sobrinhos dela nesse processo. Vai chegar uma época do ano, que é o Natal, que é a única vez que o Eugênio deixa essas crianças entrarem em contato com essa tia dele, que seria 15 minutos por ano. 15 minutos ele deixa eles irem na casa da tia Eufema, ficar 15 minutos na casa, uma vez no ano. Então, essas crianças vão ter outro contato com outra realidade que não é a igual a delas, né? E depois desse processo deles terem vivenciado outra realidade, que a gente vê muito nítida assim, nos questionamentos das crianças, do Jajá e da Cambile, primeiro começa com já os próprios questionamentos. Então, ele começa a questionar o pai dele e sobre essa questão do avô dele, que eles começam a ter um contato com o avô deles nesse momento, quando eles vão para a casa da tia Eufema. E aí eles começam a questionar sobre essa questão da ancestralidade, do paganismo e tudo mais. E o Jajá é a pessoa que encontra o hibisco, que é o nome do nosso livro, que a gente está falando.
na casa da tia Eufema, que tem o pé de hibisco lá, ele vai encontrar e ele vai cuidar dessa flor toda a história. Vamos ver aqui o que mais que eu posso falar do livro. E Cambilha na primeira pessoa, né, que eu falei, que ela não tem liberdade de expressão. Tá, então, que tem essa contradição do personagem do Eugênio, né, que apesar dele ser dono de um jornal que luta pela democracia do país, pelo período que está vivenciando o país, ele é uma pessoa extremamente fanática, extremista religioso, total. É um livro, assim, que perpassa muitos temas, muito assunto. Se a gente for detalhar cada passagem, a gente vai entrar em questões sociais, questões... É muito triste, forte, e ao mesmo tempo te prende na história.